Aqui no Morro Santo Antônio, o primeiro convidado do programa que vai conversar conosco depois da gente bater um papo inicial com o Daniel Oliveira sobre narração de futebol para atender um ouvinte nosso. Em nome do Banco Banrisul, da Sanar Farmácias, a Granja, Produtos Veterinários, Porto Travel Turismo, FAC Materiais de Construção e Tigre e Hyundai HB20 na Caruei em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Canoas e Bento Gonçalves. É o atacante do Grêmio, Pedro Rocha. Boa noite, Pedro. Boa noite. Prazer em ouvi-lo, guri. Como é que tu tá? Tô bem, graças a Deus. Tem uma coisa meio curiosa, mas eu vou te perguntar, tu tá faceiro com a saída do Juliano? Não, é um grande amigo, né? Ele que nos ajudou bastante e agora não tá mais conosco, mas a gente fica feliz, né? Porque abre uma vaguinha ali, mas a gente fica feliz pelo Juliano também, que era um grande... A bronca agora fica entre tu e o Negueba? Vamos ver, né? Vamos ver a opção do Roger aí. Então, mas eu tô tranquilo. Com um de nós dois que ele contar, acredito que quem entrar vai fazer o seu melhor para ajudar o Grêmio. Uhum. Quais são as diferenças que você identifica entre você e o Negueba, em relação ao Juliano, por exemplo? São características um pouco parecidas, sim, por jogar ali pelo mesmo setor de campo de lado, mas acredito que cada um tem o seu diferencial, né, o seu potencial. Então, assim como eu falei, o Roger vai identificar a característica ali do jogo que ele vai precisar e vai escolher quem que ele imagina que vai resolver o melhor. O Juliano tem uma característica que é um jogador muito profissional. Quando ele farda, entra em campo, ele não se entrega até o último minuto, corre o tempo todo, tem um fôlego interminável, é um jogador de muita capacidade de superação físico-atlética. Mas você, em relação a ele, tem uma característica que é da maior presença na área do adversário na finalização, né, Pedro? Sim, eu tenho isso muito em mim. Eu que joguei... Antes de vir para o Grêmio, jogava mais de falso 9, de centroavante ali, então eu tenho bastante isso em mim, de ficar sempre dentro da área ali, sempre que puder. Então, como você falou, o Juliano tinha esse diferencial dele, de ser aguerrido, de ajudar bastante na marcação e com certeza nos ajudou bastante. Quando é que vocês ficaram sabendo da saída do Juliano? Na verdade, eu estava sabendo somente de algumas especulações, né? E eu fiquei sabendo concreto mesmo ontem, através do site. Então, eu particularmente fiquei sabendo ontem da saída dele. Uhum. E o Roger hoje, quando já oficializado pela direção e tudo, qual foi o conteúdo da fala dele com vocês em relação à saída do Juliano? Não, ele não chegou a tocar ainda nesse assunto, mas ele falou mais em relação ao jogo, nosso próximo jogo contra São Paulo. Então, hoje já basicamente ele treinou ali em questão em cima mesmo do jogo mesmo. E o que ele treinou em relação ao jogo? Ele treinou algumas questões do time de São Paulo, onde a gente deve ter atenção ali, e também algumas coisas do nosso estilo de jogo para a gente poder fazer o nosso melhor e sair com a vitória. Uhum. Qual é a ideia que vocês têm para esse jogo com o São Paulo, Pedro? O que o Roger passou para vocês? Vocês imaginam um São Paulo assim como foi na Copa Libertadores, vindo para cima, tentando ganhar? Ou vocês imaginam e esperam um São Paulo mais retraído, esperando mais o Grêmio? Não, pelo que ele passou para a gente ali, eles são um time muito bom, então jogam basicamente em transição. Então, para a gente ter muita atenção nos contra-ataques, que eles têm bastante jogadores rápidos, e para a gente ficar atento mais nisso mesmo. Mas o resto jogar o nosso jogo e fazer o nosso melhor. Te dá um sentimento de frustração, porque nesse primeiro momento o Roger escolheu, com a saída do Juliano, pela colocação do Negueba. Te dá um sentimento de tristeza? Como é que tu reagiu? Não, em momento algum. Eu tô ali pelo Negueba, mas é a opção dele. Eu vou procurar sempre trabalhar para fazer o meu melhor, para quando ele poder contar comigo, eu tá bem à disposição para ajudar.
Após a derrota para a equipe do Sport lá, do modo como aconteceu, o que vocês falaram sobre a derrota? O Grêmio não tem o costume, ao longo desse campeonato brasileiro, de sofrer numa única partida 4 gols. Foi uma coisa um pouco anormal, um pouco atípica. Como é que vocês, entre vocês, elaboraram, interpretaram a derrota? Com certeza, foi um jogo atípico. É difícil tomar bastante gols assim num jogo. Foi um momento ali do esporte mesmo também, de dar os méritos para eles, para a equipe deles, que conseguiram neutralizar o nosso tipo de jogo e sair com a vitória, mas é bola para frente. É bom que domingo a gente já tem a oportunidade de reverter de novo e fazer um grande jogo para sair com a vitória. O fato do Palmeiras continuar ganhando, mesmo jogando fora de casa e fazendo uma média altíssima de aproveitamento, isso gera mais pressão em vocês? Não, a gente vai trabalhar a cada dia, jogo a jogo, para o máximo encostar lá em cima. E quando a gente tiver a oportunidade de chegar lá no topo como eles estão, a gente tem em mente que a gente não vai sair mais. Então, cada dia mais nós estamos trabalhando para isso, para chegar lá no topo. Vocês estão com 5 pontos atrás. Você imagina em que momento da competição que vocês projetam que o Grêmio estará na frente da tabela? Ainda nesse primeiro turno ou depois do meio do segundo turno para o final? Acredito que jogo a jogo. É difícil pôr uma meta assim, mas acredito que jogo a jogo, a gente fazendo o nosso melhor, evoluindo, principalmente coletivamente. Então, eu acho que a cada jogo, a cada treino, a gente vai melhorando e assim os resultados vão vir nos jogos. Uhum. Me diz uma coisa, vocês já treinaram juntos com o Walter, com o Kahneman, né? Sim. Essa semana ele está mais fazendo a parte física mesmo. Então não teve muito treinamento coletivo com a gente ainda não. Ele tem fama de lenhador, assim, meio porrete de dar em doido, né? Dizem que ele é forte e que marca muito pesado. Eu queria te perguntar como é que tinha sido um eventual confronto teu com ele, mas então isso não houve. Não, ainda não. Porque dizem que ele é um jogador muito, muito vigoroso na marcação, né? Isso tem um lado bom, que o cara já vai pro jogo treinado, se pegar um adversário forte de marcação, já no treino ele passou por esse tipo de dificuldade, né? Exato, é sempre bom ter esse tipo de jogador assim numa equipe, então acredito que ele vem para nos ajudar bastante também. Bom, Pedro, a equipe está sendo reinventada depois da eliminação, do modo como aconteceu na Copa Libertadores. Houve um ciclo de baixa, um ciclo de muita pressão da torcida, diminuiu bastante a presença de público no estádio, havia muita especulação. Aquele momento assim da ressaca. O que acaba criando no anímico, no emocional, na estabilidade, na confiança, um pouco de perda em todos os aspectos. Como é que você define atualmente o emocional do clube, do time, o ambiente do grupo de jogadores? Nosso ambiente é muito bom, nosso ambiente de vestiário ali é super tranquilo. Nosso grupo muito fechado, muito unido. Isso nos ajuda principalmente dentro de campo. A gente passou assim por momentos como você citou aí, mas acredito que a gente está numa crescente muito boa, principalmente dentro do Campeonato Brasileiro. Então a gente só tem a acrescentar mais ainda. Então, com esse ambiente que eu falei que a gente tem dentro do clube, dentro do vestiário principalmente, acredito muito que a gente tem muita coisa para dar e para fazer ainda pelo Grêmio. Bom, dentro dessa realidade de ambiente, como é que o grupo reagiu ao afastamento do Bolanhos na semana passada? Foi tudo muito rápido. Foi na véspera da viagem ali, então não teve muito o que falar também. Então a gente estava bastante focado no jogo lá do esporte, da viagem também. Então a gente deixou essa questão mais para a comissão técnica e para a diretoria mesmo. E o que o Roger disse para vocês? Ele nos falou para focar mesmo no jogo e para deixar essa questão com ele e com a direção que eles iam resolver. O Maicon disse que ele é um jogador um pouco introspectivo, que ele precisa se juntar mais ao grupo, se entrosar mais. Como é que é a convivência de vocês com ele no dia a dia? Ele ainda está um pouco estranho?
Assim, no sentido, ele não está se sentindo completamente adaptado ainda? É complicado por ele, pela língua, por estar em outro país também, né? Então, mas eu acredito que agora, aos poucos, ele, depois desse episódio, ele está soltando ainda mais. A gente está sempre junto com ele, envolvendo ele no vestiário, sempre brincando, assim, para ele cada dia mais soltar mais e se sentir literalmente em casa. Então, aos poucos, eu acho que ele vai se soltar ainda mais. Eu me lembro que logo que ele chegou, rolou aquela brincadeira no WhatsApp do Juliano com ele, do Pepe e Nenê, não é? E depois eu não sei se a lesão, o afastamento dele, para ficar um período recuperando em hospital, médico, em casa, só com os médicos na fisioterapia e tal. Mas parece que ele se distanciou do grupo, a gente não percebe mais as brincadeiras com ele mesmo. Você confirma isso? Não, a gente sempre brinca um com o outro assim. A gente sempre brinca bastante com ele, ele sempre dá risada, mas na boa, na tranquilidade. E como eu falei, a gente sempre esteve junto com ele, mesmo com a lesão que ele teve grave. Nós íamos visitá-lo no hospital, então a gente sempre esteve junto com ele e está até agora. Então, como eu falei, a gente está junto para fazer com que ele se sinta em casa. Bom, naquele jogo contra o Rosário me chamava a atenção que normalmente quando o zagueiro se aproximava dele com o braço erguido, ele tentava colocar o seu antebraço assim para proteger o lado do rosto fraturado. Ele já perdeu esse resquício de medo? Ele já está mais natural agora? Acredito que sim, todos nós percebemos isso também, mas é natural. A lesão do jeito que foi a dele, é natural ter esse receio, o medo de bater, então... Mas eu acredito que agora ele já perdeu esse medo e está mais natural. Muito bem. Bom, Pedro, para a gente concluir a nossa conversa aqui, você conhece bem o São Paulo, né? Sim, é um time muito, muito bom e a gente tem que ter total atenção com ele. Você tem hábito de acompanhar os jogos quando não está trabalhando, quando não está jogando, olhar os adversários, ficar em casa, ver na TV? Eu sempre acompanho. Lá no Grêmio tem uma questão de que a gente recebe os jogos, quem solicita recebe os jogos no seu celular, no seu iPad, então eu sempre procuro analisar também a equipe adversária para poder levar vantagem na hora do jogo. Poxa, que interessante, quer dizer que a equipe técnica de edição de jogos, ela encaminha para vocês, para que vocês possam olhar os jogos depois de jogados ou jogos de adversários, o que eles mandam exatamente para vocês? Na verdade, eles mandam nossos lances no jogo. Então, a equipe ali do CDD, a gente solicita, leva o iPad e eles colocam para a gente os lances só nossos do jogo. Então, ali você consegue avaliar o seu desempenho, aquilo que você errou, aquilo que você acertou. Então, é bem legal e muito interessante isso, até para você se autoestudar mesmo dentro de campo. Bom, o São Paulo agora não tem mais Pato, que estava aqui no ano passado, não tem mais o Ganso, que já está no Sevilha, lá na Espanha, não tem mais o Caleri, vem um pouco modificado. Do que você conhece do São Paulo, quem é que você considera que é o cara mais perigoso desse time? Eles estão no momento de reformulação, né? Saiu muitos jogadores importantes, mas acredito que esses que estão agora, que estão entrando agora, ficou uma equipe muito boa também. Então, analisando os vídeos deles, a gente sabe que é um grande time, mas acredito que tem bons jogadores que fazem a diferença. Muito bem. Pedro, no ano passado, em algum momento, chegou a ser o goleador do Grêmio na temporada. Com quantos gols tu estás nesse ano? Esse ano com 6 gols. Com 6? Isso. 6 gols. Em quantos jogos? Se eu não me engano, 19 jogos. Jogou 19 na temporada, né? Bom, o Grêmio teve Campeonato Gaúcho, Copa Libertadores e Brasileiro. Nós estamos no Campeonato Brasileiro a esta altura, vamos para a 16ª rodada. Jogou em torno da metade dos jogos do Grêmio? Exato, por aí, por essa média mais ou menos. E qual foi o total de gols teus na temporada passada? Temporada passada foram 9 gols. 9 gols. Está com 6. Quer dizer, se derem espacinho, daqui um pouco tu vai quebrar a tua marca do ano passado. Exatamente, esse é o objetivo. Mas para isso tem que ficar mais perto da área, né, Pedro?
Pois é, mas a gente, como eu falei, eu procuro o máximo dentro de campo ali, tá dentro da área para ajudar a equipe com gols também. Porque o Roger parece que reserva tanto para ti quanto para o Negueba. Essa função do Juliano é uma função um pouco ingrata, né? O cara tem que correr mais, marcar mais, se ocupar mais das tarefas de meio campo do que propriamente lá na frente, naquele último terço, na hora de fazer o gol, né? Exatamente, é a posição ali de lateral do campo que você necessita mais um pouco de atenção e principalmente marcação também. Então é um pouco desgastante, mas a gente tenta procurar fazer da melhor forma para ajudar a equipe. Bom, a torcida no último jogo na Arena deu uma demonstração de muito carinho, acompanhou vocês, ficou o tempo todo apoiando até o último minuto, quando saiu aquele gol já no finalzinho do jogo contra o Figueirense. Com relação à torcida para o jogo contra o São Paulo, o que vocês jogadores, o que você particularmente está esperando? Estamos esperando a mesma festa de sempre que eles fazem, nos apoiando. Então, desde já a gente sempre convoca a torcida para comparecer nos jogos e nos ajudar como sempre ajuda. Muito bem. Pedro Rocha, atacante do Grêmio, você é do Espírito Santo, né? Isso, Espírito Santo. Você é dos meninos que já é casado, pai e tudo mais? Eu tenho um dos garotos do Grêmio que já é casado, com filho e tudo, é você? Não, só namora. Então tem o Everton, tem um dos guris que eu sei que já é papai, eu não me lembro agora qual de vocês. Eu acho tem algum, mas eu acho que é o Caio, que ele já tem um filho. Ah, o Caio? É. Pô, mas esse Caio é rápido, hein, tia? Porque ele deve ter uns 3 anos menos que vocês, não é? Não, alguns mais ou menos de regularidade. O Caio, se eu não me engano, ele é de 95, tem 20 anos. 95, tá com 20 para 21 então, né? Isso. Muito bem. Querido Pedro, um abraço, Pedrão, muito obrigado por conversar aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, sucesso no domingo. Obrigado, eu que agradeço, uma boa noite a todos. Aí está Pedro Rocha, o cara lá do Espírito Santo, conversando com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, ele que está nessa disputa agora com o Negueba para saber quem vai repor a saída do Juliano. Não sei se já tem notícias do nascimento do filho do Juliano, nasceu um gauchinho durante o dia, né? É menino ou menina? O menino.